uso da palavra, convidamos o nosso colega e servidor desta casa, Sérgio Luiz Maranhão Ritzmann, em razão da posição de seu retrato na Galeria de Diretores Gerais do TRE Paraná. Excelentíssimo senhor desembargador Gilberto Ferreira, autoridades já nominadas, aos servidores, cumprimento na pessoa da minha querida amiga Mônica Miranda Gama Monteiro. Há uns anos atrás, o Marden Machado e o Everton Gabski, que está ali dentro nos controles da sessão, eles coordenaram um projeto sobre a memória do nosso TRE e gravaram entrevistas com vários servidores antigos da casa. Aí a maioria deles já se aposentaram. Uma das perguntas da entrevista era a seguinte: o que o TRE representa na sua vida? Me lembro que na época as respostas, sempre cobertas de emoção pelos entrevistados, não fazia muito sentido para mim. Mas nesse momento, tendo que explicar em minhas palavras a resposta à mesma pergunta, ou seja, o que o TRE representa para mim, eu responderia que, como eles, representa tudo. Aqui, perdi a juventude e amadureci, caí e me levantei, errei e aprendi, me casei e tive filhos, sofri e sorri, me emocionei, construí minha casa, colaborei, me redimi, dividi, compartilhei, enfim, representa tudo. Hoje, olhando para trás, vejo que a definição de Augusto Branco sobre como lidar com esse tempo todo é perfeita, de como ultrapassar todas as etapas e seguir em frente e permanecer no tabuleiro da vida. Ele diz: mesmo que tudo pareça perdido na vida, assim como num jogo de xadrez, enquanto você estiver de pé e lutando, nada estará perdido. Basta que você mantenha o espírito e siga em frente. Eu ingressei no tribunal no dia 1º de junho de 1988, sob a presidência de Frederico de Matos Guedes. Comecei no prédio do Alto São Francisco, no cartório da 3ª Zona Eleitoral, e o desembargador Frederico foi substituído em seguida por Negi Calisto, e este por Leandro de Freitas Oliveira, que um dia, quando eu já trabalhava na Secretaria Judiciária, no prédio da Alameda Cabral, me chamou no seu gabinete e me disse: rapaz, eu não te conheço, mas todo mundo diz aqui que você é muito dedicado e eu acredito. Veja, está na hora de criarmos um gabinete para o corregedor, porque ele não tem gabinete. Então estou aqui te designando oficial de gabinete da corregedoria. E naquele dia aprendi o significado da palavra confiança. Vieram então Sidney Dietrich Zappa, Adolfo Krieger Pereira, e com eles aprendi o valor do 2º grau de jurisdição, a importância do recurso e o movimento de uma corte de justiça. Na sequência, tive o privilégio de trabalhar com um homem brilhante, sagaz, irônico, culto, extremamente inteligente, me refiro a Otto Luiz Esponhos. Quando eu levava um requerimento para ele analisar, eu aguardava alguns segundos, enquanto ele passava os olhos pelo início, pelo meio e pelo fim, e em ato contínuo já iniciava a escrever naquele espaço para despacho, nunca era suficiente para as instruções. Logo ultrapassava para o verso da folha e me entregava uma peça escrita pronta com a decisão mais precisa, que eu só compreendia completamente depois de transcrevê-la e interpretá-la. E às vezes ele ainda me dizia: confira se esse artigo é esse mesmo que eu referi, para eu verificar se o número estava correto do artigo. Depois que ele deixou a presidência do tribunal e até o ano da sua morte, eu recebi todos os anos um cartão de felicitações pela passagem do meu aniversário, e ele era sempre impresso, esse cartão, mas ao final vinha manuscrito com uma frase nova, referindo a alguma situação da época interessante, e assinado de próprio punho, Otto Luiz Esponhos. E eu sempre tive muito orgulho, desembargador Xisto, de receber esse cartão todo ano. Depois vieram os 3 mosqueteiros, designação que eles mesmos criaram como título para a amizade que nutriam entre eles próprios e suas famílias. Refiro-me a Haroldo Bernardo da Silva Wolff, José Luiz Perrotti e Wilson Rebach.
Wilson Rebach era um magistrado de carreira que se comovia com os problemas da nação brasileira e todas as ações pautadas nos limites das suas responsabilidades, na verdade, tinham um objetivo de corrigir a ética em favor da maioria do povo brasileiro. O desembargador Perrotti era um general irredutível, inafastável das suas convicções e, ao mesmo tempo, um avô carinhoso que começava o dia distribuindo balas para as crianças do edifício onde morava, na Rua Francisco Rocha, e continuava a distribuí-las enquanto passava pelos diversos setores do tribunal. Com o desembargador Silva Wolff, aprendi o verdadeiro significado da palavra fidalguia. Era um sábado do mês de setembro de 1995. Minha filha Carolina, que está ali na segunda fila, ela tinha 1 mês de idade. E bate o interfone e o porteiro anuncia: "Seu Sérgio, o seu Haroldo está aqui embaixo." Eu respondo: "Haroldo? Mas que Haroldo?" Ele disse que trabalha com o senhor lá no TRE. Um frio me subiu a espinha e respondi: "Pode subir, claro, pode subir." Abri a porta e lá estava ele, de blazer, e um pacote de presente para minha filha. Ele ofereceu o presente, conversamos juntos. No canto da sala havia um piano de meia cauda e ele pergunta: "Sérgio, quem toca esse piano aqui nessa casa?" E eu respondo que ninguém. Então ele se levanta, abre o piano, toca só 2 notas e volta a fechá-lo. Minha mulher insiste para que ele toque e ele responde: "Sérgio, eu adoro tocar piano, sou pianista e esse piano em especial me instiga. Mas hoje não vim aqui para ter esse prazer. Vim homenagear a Carolina. Quem sabe um dia combinamos e eu tocarei sim com toda a satisfação." Depois convivi com a simplicidade de Vicente Troiano Neto, aprendi com a dedicação da família de Altair Patitucci, a correção de Tadeu Marino Loyola Costa e o protagonismo pela tecnologia de Roberto Pacheco Rocha. Aprendi com Gil Trotateles que a vida de todos nós é muito frágil, com Moacir Guimarães a arte da conciliação e com José Ulisses Silveira Lopes o respeito à hierarquia em qualquer instituição. Com Clotário de Macedo Portugal aprendi muito. Aprendi que o homem deve cultivar o respeito, manter os limites da educação e da justiça, e, além disso, por intermédio da sua bela seresta, acreditar que um dia seria possível ver instituída uma banda totalmente fora da pauta. Telmo Xerém teve uma passagem muito significativa pelo tribunal, porque ele foi o magistrado desembargador-presidente mais advogado de todos eles. Foi por intermédio de suas qualidades que foi possível a nomeação dos novos servidores de todo o quadro em todo o estado do Paraná. Lembro-me como se fosse hoje, toda a assessoria à sua volta, diante de inúmeras decisões dos mais diversos tribunais e até mesmo de diferentes ministros do Supremo, quando indicava, aspas, essa decisão do ministro Marco Aurélio, leiam novamente o último parágrafo e verão que o sentido não é esse que vocês querem dar, fecha aspas. E assim, cumprimos uma a uma das decisões e, juntamente com a Advocacia da União, íamos preenchendo o quadro de servidores do tribunal, uma tremenda escola. Ângelo Zatter era o mais direto e objetivo de todos, e Jesus Sarrão ensinou-nos sobre partidos, políticos e suas relações com a administração pública e com o judiciário. Agora eu vou falar de você. Bem, agora registro a obrigação de abrir um parágrafo todo especial para Regina Helena Afonso de Oliveira Portes. E ao invés de discorrer sobre suas qualidades, seja na seara pessoal ou técnica, vou me restringir a dizer o seguinte: nós, servidores da Justiça Eleitoral, abrimos as portas dessa casa para a Regina, como fazemos com todo respeito, para a mulher mais importante das nossas próprias casas. Assim, ela exerceu a exclusiva condição da primeira desembargadora a presidir o TRE do Paraná em toda a sua plenitude. E nos deu o reconhecido direito, por isso, de tratá-la como nossa rainha.
Reconhecer que o dia a dia pode ser mais tranquilo, educado e com uma pitada de humor, mas nunca sem perder a retidão na conduta, nos ensinou Irajá Prestes Matar. E sobre o peso inafastável das normas e dos regulamentos, e principalmente das leis, foi Rogério Kanayama que nos ensinou. Rogério Coelho implementou um elevado rigor técnico para todo o material produzido nos seus gabinetes. Edson Vidal Pinto contava histórias da política, do judiciário e da vida, ao som da bossa nova e do jazz, ensinando o valor da experiência. Sobre Jucimar Novochadlo, acho que o registro mais valioso do Jucimar, que é válido pela mesma razão e medida a doutora Luísa Helena, é a constatação de que ambos, ele atuando como presidente, ela como procuradora regional eleitoral, nunca deixaram de ser colegas dedicados, servidores indistintos, como os bons tempos da Secretaria Judiciária. Luiz Fernando Tomasi Kepping, o desembargador Kepping, é um empreendedor, e a lição que fica é a sua fórmula de ser um empresário do setor público. O desembargador Adalberto Jorge Xisto Pereira foi nosso exemplo acadêmico do exercício de liderança. Sem contar que é o mesmo boa praça desde o tempo em que agora me lembro, desembargador, lá no início dos anos 90, juntos, socorremos o Otto Luiz Esponhos, o Otinho, quando ele se acidentou na Mateus Leme. A Luiz Taroyama, serei sempre grato pela confiança em mim depositada e pelas lições que tive, especialmente ligadas à cultura japonesa, mas sem dúvida nenhuma foi a comunicação não violenta CNV, sua ação mais benevolente, da qual todos perdemos o controle de tantas pessoas que, em progressão geométrica, aderiram à técnica. A técnica trazida inicialmente para auxiliar os 30 mil colaboradores das eleições de 2018 e que continua viva aqui no TRE. Tito Campos de Paula, embora já o admirasse desde os tempos da Universidade Federal do Paraná, quando nos primeiros anos de faculdade já afirmava com absoluta segurança de que se tornaria um magistrado, mas a convivência mais próxima aqui me fez admirá-lo por outra qualidade, és um verdadeiro homem de fé. Gilberto Ferreira, excelentíssimo presidente, para defini-lo por uma só palavra que refletisse no meu sentir, seu maior ensinamento, eu diria que essa palavra é solidariedade. De todas essas lições vividas, uma especial eu divido com os ex-diretores gerais, Ana Flora Francis Silva, Daniela Borges de Carvalho, Mônica Miranda Gama Monteiro e meu colega e amigo, Valcir Mombach, atual diretor-geral, com quem por tantas vezes percorri nosso estado do Paraná, durante a construção dos 153 fóruns e tantos desafios que enfrentamos juntos. Me refiro a um mesmo presente que nós 5 recebemos. Falo de uma bússola que indica onde está o futuro, o caminho a seguir, pautados pelos limites da ética, da boa-fé e do melhor espírito público. Nós 5 recebemos esse presente indispensável para o nosso caminho, do nosso mestre, eterno diretor-geral do TRE do Paraná, o visionário Ivan Gradowski. Por fim, dirijo-me a todos os colaboradores da Justiça Eleitoral de hoje e de ontem, valendo-me das palavras de São Tomás de Aquino, constantes no seu Tratado de Gratidão, que ensina que a gratidão é uma realidade humana que se divide em 3 níveis. O primeiro nível é do reconhecimento ao benefício recebido. O segundo nível é do agradecimento, que consiste em louvar e dar graças. E o terceiro nível, mais profundo, é o nível da retribuição, do vínculo. Nesse nível, nos sentimos vinculados e comprometidos com o outro. Ao analisarmos os 3 níveis de gratidão, percebemos que cada país faz uso na sua língua e agradece em um dos 3 diferentes níveis. No inglês e no alemão se agradece no nível mais superficial quando dizemos thank you ou dankeschön, expressando reconhecimento pelo favor que recebemos. Esse nível está diretamente ligado ao nosso intelectual, pois precisamos pensar e ponderar para então reconhecer determinado feito. A falta desse reconhecimento implica na suprema ingratidão,
uma vez que não houve nem mesmo o grau mais simples da gratidão. Na maior parte das outras línguas se agradece no nível intermediário, ao falar merci em francês, ou gracias em espanhol, ou grazie em italiano. Estamos dando uma graça por aquilo que recebemos e, nesse sentido, estamos sendo gratos. Já a formulação portuguesa, obrigado, é a única que expressa o nível mais profundo de gratidão. Quando agradecemos, queremos dizer, fico obrigado perante vós. Então, estamos nos vinculando, nos comprometendo a retribuir um favor. Percebemos aqui a singularidade e a beleza do agradecimento de nossa língua. Uma palavra especial que muitas vezes usamos no dia a dia, sem valorizarmos seu significado e o compromisso que ela carrega. Entretanto, se o sentimento, como é o caso de agora, ultrapassa o vínculo da obrigação, pois você se sente mais do que obrigado, mais do que comprometido com aquelas pessoas pelo que fizeram por ti, tem-se o maior grau de agradecimento. Muito obrigado.